estamos em mais um Gambito da Rainha, com essa rainha maravilhosa, a Ludmilla. A Ludmilla que é presidente das mulheres do Novo do Distrito Federal, partido político, gente, precisamos de mais mulheres na política. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, você é uma rainha, uma mulher incrível, uma mulher inspiradora. E aí eu queria que falasse um pouquinho, assim, da sua história para as mulheres que estão te escutando. Obrigada, Joyce, pelo convite. É um grande prazer. Foi um grande presente te conhecer, como eu já falei em outras oportunidades. Então, vamos lá. Minha trajetória eu estudei, casei, fiz tudo bonitinho como tinha que ser. E aos 31 anos, com duas filhas muito pequenas, eu fiquei viúva. Então, isso foi uma coisa que realmente mudou a minha vida. A visão do que eu tinha, mudou sonhos, mudou toda uma realidade na minha vida. Então, a partir daí, tudo saiu fora do eixo, né, que eu tinha Eu programado, imagino. que eu tinha planejado, sonhado. E eu tive que fazer novas escolhas e passei a ser moldada verdadeiramente no ferro e no fogo, né? Porque quando você se torna mãe e uma mãe com duas filhas pequenas e precisa tocar várias coisas que você não está acostumada, Sim, você passa a ter uma outra visão, você passa a não olhar mais para a sua saúde, para a sua vida, sim. né? Você passa a olhar para tudo que há em volta e esquece um pouco de si. Então, isso é um pouquinho da minha história, que começa assim porque isso moldou e tem moldado toda a minha vida. E até perguntar sobre isso, porque a gente tem na nossa vida uma virada de chave, né? Praticamente você já falou, mas assim, o momento que mais te marcou nessa virada de chave da sua vida? A virada de chave foi, eu fui criada para ter alguém que me desse uma ordem. Uhum. Então, pais Uau. bastante protetores que falavam que eu devia fazer, eu fazia. Um marido, né, bastante decidido que falava o que eu tinha que fazer e eu fazia. E não via muito problema nisso. A partir do momento que eu fiquei viúva e que eu precisei assumir negócios, que eu precisei assumir realmente a minha casa, que eu precisei lidar com várias pessoas que eu não tinha que lidar, foi onde eu entendi que a coisa mais importante é a tomada de decisão. Nossa, Então, a forte. virada de chave para mim hoje é qual é a sua tomada de decisão. Então, decidir ir ou ficar, decidir ser ou não ser, decidir levantar ou ficar deitada, decidir brigar ou se acomodar. Então, a virada de chave foi isso. Foi onde eu aprendi o quanto é cansativo fazer escolhas, mas o quanto elas são necessárias. É o despertar da loba, da leoa, né? Essas figuras Exatamente. fortes que a gente tem no nosso reino animal, que nos inspiram bastante. E assim, o que eu queria saber de você é assim, o seguinte, o Gambito da Rainha, ela é uma jogada de xadrez onde a gente sacrifica peças para poder ficar numa posição boa no tabuleiro, numa posição onde a gente tem que a gente tem uma posição para poder realmente ganhar o jogo. E a gente fazendo uma analogia ao jogo da vida, eu queria saber de você, assim, qual foi o sacrifício? Porque no Gambito a gente tem que sacrificar para poder se posicionar no tabuleiro. Qual foi o sacrifício maior que você viu assim, que você lá, lógico que pela sua história você fez vários sacrifícios, mas qual foi o sacrifício maior assim que te marcou na sua história? O que você teve que sacrificar para poder entrar no tabuleiro do jogo da sua vida? Sem dúvida nenhuma foi minha saúde. Hoje eu vejo que eu sacrifiquei a minha saúde, não Uhum. recomendo, mas por um momento foi necessário porque eu dediquei muito estudo, muito trabalho, tempo a coisas que não favoreciam a minha saúde. E com isso eu adoeci, também foi um marco muito importante, eu entrei num processo de depressão Uhum. e ansiedade e tudo isso culminou num burnout muito grande porque eu acumulei várias funções, com várias profissões. Eu dava aula na Secretaria de Educação como professora de português, eu tocava uma empresa de material de construção, eu fazia projetos de arquitetura, eu era mãe tempo integral, eu queria minha casa cheia, então eu não queria lidar com a solidão, então eu enchia a minha casa de gente e tudo isso Foi sugando eu, sua energia, né? sugou a minha energia e eu sacrifiquei literalmente o meu corpo e a minha saúde. Uhum. E quando eu tive o burnout, eu entendi o que é
você não ter o equilíbrio. Fala um pouco do burnout. O que que é? Muitas pessoas sentem os sintomas, né? Mas quais são os sintomas e as pessoas não sabem que estão, né? O burnout ele é muito ligado ao trabalho, Uhum, ou ao excesso de trabalho, ou a pressões no trabalho, ou a pessoas que você não quer trabalhar com elas. Então, uhum. tudo isso vai te gerando um incômodo muito grande, o trabalho passa a se tornar um ambiente muito hostil, um ambiente que você tem pânico, né, de Sim. estar naquele lugar. E aí começa um cansaço muito grande. Às vezes Hum, você descansa, mas você se sente extremamente cansado. cansado, exaurido. E isso vem de causas emocionais e físicas também. Porque Sim. no momento que eu tinha livre para descansar, para fazer alguma coisa, eu inventava um novo trabalho, eu Sim. inventava uma nova coisa, sabe? Assim, Você eu queria sou suprir o tempo, né? Pra estar suprir o ali, tempo. pra não sentir, né? Exatamente, Justamente foi esse uma negócio. forma, foi uma fuga É, também. esse negócio assim da gente querer suprir aquilo que a gente passou, não sentir a dor para poder acelerar, para poder não sentir aquilo que a gente está sentindo de verdade, né? Também, ó, mas eu acho que vem aquele fato da responsabilidade, de você não Sim, querer que seus filhos passem nenhum tipo sim. de Acho que é o maior situação medo das difícil. mães, né? Principalmente as mães que são só. Eu assim, já enfrentei muito esse medo. E esse medo é uma coisa assim apavorante. Você vê, faz sim comparativo, você vê outras pessoas crescendo e você vê suas filhas tendo necessidades que realmente você É, precisa de recurso, né? você quer promover o melhor, E né? aí começa, né? Esse, E esse ciclo. nessa busca de promover o melhor, eu não entendi que o melhor para minhas filhas era uma mãe feliz Saudável. e saudável e que tivesse tempo com elas. É verdade. Tempo de Então, qualidade, né? eu não tive esse equilíbrio. Hoje eu tenho, Sim. mas eu precisei passar por todo um processo E, gente, longo. as filhas da Ludmilla, ela é linda, né? Imagina as filhas dela, coisa mais linda São do mundo, lindas. inteligentes. E é isso, eu acho que nunca é tarde demais, né? Às vezes que E acha, ai, foi tarde, eu comecei tarde, nunca é tarde. isso moldou a criação das minhas filhas também. Eu falo que minhas Imagino. filhas, provavelmente com o pai aqui, seriam super protegidas, como eu Uhum, fui. sim. Porque é uma tendência natural, né, dos Uhum. pais. E hoje desde que eu fiquei viúva, eu falo que eu treinei minhas filhas para o exército Sim. israelense, para que elas sejam preparadas para a realidade. Então, assim, é um pé no chão muito grande, é pegar ônibus desde muito cedo. Assim, é uma realidade que elas provavelmente Nunca seriam teria, né? blindadas É verdade. se o pai tivesse aqui. E comparando com as mulheres da sua geração, né? As mulheres que são da sua geração, do seu tempo, o que você vê na sua trajetória, que você chegou hoje, onde você chegou hoje, o que você vê assim que mudou essa. Lá vem, esqueci o texto. Bora de novo. Deixa eu ler de novo. Como que você acredita que fez? Ah, tá. Tá. Comparando com a sua geração, o que te fez trilhar essa carreira na política que você tem hoje, dessa mulher que é uma referência, né, na política? Então, o que te fez, assim, qual que é a comparativa entre as mulheres e que te fez essa diferença? Você vê que muitas mulheres não conseguem alcançar e tá no mesmo lugar. Imagina com duas filhas, imagina com essa situação toda que você passou, o que que te fez ir para a questão política? Teve um ponto crucial. Como eu te disse, meu pai era um pai, eu não vou dizer um pai autoritário, mas era Uhum, um pai líder. uhum. E com essa liderança, ele decidia muitas coisas para a família toda, inclusive o voto. Então, nós votávamos em quem meu pai Já falava que era passei por bom. isso. Em quem o meu pai falava que era bom, era esse que era bom e todo mundo votava, ninguém questionava. E ainda é Uhum, assim. uhum. Quando foi em 2022, o 8 de janeiro, meu pai, né, estava no acampamento, não foi para manifestação nem nada. Mas ele ficou muito decepcionado com a política. Sim. E meu pai entrou numa profunda depressão. E com Nossa. isso, ele virou um dia para mim e falou assim: acabou tudo, eu perdi minhas forças, eu perdi minha esperança. Imagina, né? E eu que nunca tinha me envolvido com política, sempre acompanhava por ali, mas nunca ia muito, né? Não interessava, nunca me filiei no partido, nunca fui, né, nessa linha. Entendi que a geração do meu pai, que era quem eu achava que tinha que estar à frente, lutando e fazendo, Passou, né? estava desistindo É. porque perdeu as forças, eu entendi assim, é a minha geração que precisa fazer alguma coisa.
Não dá mais para eu ficar sentada esperando alguém fazer, não dá mais para ficar achando que a obrigação é de outro, que seja mais atuante ou qualificado, ou que tenha esse chamado. Não, eu acho que todos têm que se envolver, todos têm que dar a Sim, sua opinião, todos têm o seu lugar, sabe? sim, Todos lugar diante do precisam. sol, né? Se você é um ser humano, é um cidadão, você precisa se envolver com política porque ela decide a sua vida em vários aspectos. E eu penso assim, eu atuei 21 anos. Não importa o lado, você tem que defender aquilo que você realmente acredita. Exatamente. E aquilo que você acredita te dá força pra fazer acontecer o que você realmente, o seu destino, né? Aquilo que você tem como destino. E eu vejo muita briga, polaridade, essa coisa toda. Gente, lá dentro, você sabe disso. Eles conversam, as pessoas têm um diálogo, a política é diálogo, né? Isso me ensinou muito. E falando sobre isso, sobre a política, o que que foi que te trouxe assim? Como é que faz esse equilíbrio da sua vida pessoal com a sua vida profissional? Como é que você consegue gerir tudo isso? Tá todo mundo curioso, tenho Tá certeza. curioso. Ainda é bem tranquilo, eu tenho uma facilidade em fazer amizades e a política, de certa forma, ela É é network, necessária, ela é um network, você precisa fazer amizades. Não que você vai encontrar lá, né, amigos de infância que você é. pode acreditar verdadeiramente, Nem façam isso, mas, gente. Não façam isso em casa. Não acredite em todo mundo na mas, política. mas a facilidade de conectar pessoas, de estar com Sim, pessoas, sim, isso leva muito rápido sim. a conhecer pessoas que, se não fosse através da política, eu não conheceria. E eu entendi que a política, ela, de várias formas. Ontem mesmo eu estava em Formosa e fui convidada para uma casa que estavam várias pessoas de vários partidos. E isso é ótimo, o Legal. debate é muito bom. É gostoso, né? E por um momento a pessoa falou assim: eu estou há mais de 40 anos em um partido, né? E aí não era muito coerente o partido dele. E eu, de um momento para o outro, eu soltei. Ué, mas você não evolui nunca? E virou uma piada, porque é isso, é um debate, é um diálogo, todo mundo está E aberto, não precisa ser cada um pesado, né? não precisa ser pesado, cada um Uhum. vai defender a Tem o sua seu. causa, Uhum. cada um vai defender o que acha importante, e é necessário todo mundo estar E ali eu vendo representado. assim, Lud, a movimentação fora, principalmente do Congresso, que eu atuei muito tempo no Congresso, eu ficava pensando, gente, é outro mundo. É outro Né? mundo. E essa polaridade me deixou muito triste, porque antes tinha um diálogo. Se você aparecer como uma pessoa hoje, você é extremamente julgado. Se você aparecer de um lado ou de outro, você é extremamente julgado. Então, assim, se decidir é uma coragem. É a Eu escolha, eu fico lembro que pensando, foi isso que eu isso aprendi, no começo. assim, se posicionar, ela tem vantagens e desvantagens, Uhum, você tem uma consequência muito grande. E onde foi a minha virada de chave que eu falei agora? É a escolha. uhum. Assim, quando eu passei a ter que tomar decisões e fazer escolhas, é que eu entendi, assim, o que que é o jogo. Tem a vantagem e tem a desvantagem, como você bem falou aqui, né? E eu também, quando eu escolhi, eu fui candidata também 2 vezes. Quando eu escolhi isso, eu entendi que a gente, mesmo que tenha boas intenções, vai levar pedrada. E foi muito bom, tá, gente? Eu vou falar, tá tudo bem. Foi muito bom tudo isso que me aconteceu, porque me fez crescer, me fez chegar aqui no Gambito da Rainha e ter propriedade para falar para as mulheres de todos os partidos, tribos, nações, povos que a gente pode, a gente consegue, a gente tem que sim defender o que a gente acredita. E diante disso, me conta aí quem é a pessoa que te inspira, assim, pode ser uma mulher, pode ser um homem, não tem problema. Eu prefiro mulheres, né, gente? Mas pode ser quem você quiser falar. Quem é a pessoa que te inspira hoje, que você fala, uau, é assim que eu quero me posicionar e seguir. Hoje eu tenho como referência, né, parlamentar Adriana Ventura, sem dúvida nenhuma, pelo posicionamento dela, pela franqueza, pelo compromisso que ela tem. Então, sem dúvida nenhuma, como mulher dentro do parlamento, é a pessoa que eu me inspiro. Sim, e gente, talvez futuramente vocês nem vão conhecer quem é, mas é uma mulher incrível, nós temos mulheres incríveis. Hoje a bancada feminina, ela converge, né? Porque o nosso tema ele converge, então lá não Sim. tem identidade partidária dentro da bancada quando se fala da questão da mulher, do enfrentamento a quaisquer tipos de violência, da questão da mulher na política com a visão feminina, com a visão que a mulher sim pode estar no lugar que ela quer estar.
E diante disso também, qual que é o seu conselho estratégico que você dá para as mulheres que querem tanto se posicionar na política como na vida? Eu acho que o conselho entra como uma missão, porque se você não tem isso como uma missão, nada faz sentido. E assim, quando eu decidi entrar mesmo para um partido e eu fui convidada rapidamente para ser líder e para ir tomando frente, eu pensei, eu só queria entrar para participar aqui, olhar, ver como é. A intenção não tinha nenhuma pretensão política. Mas quando você vê que existe uma missão por trás de tudo isso, que é de servir, que é realmente ter posicionamento, que defende aquilo que você acredita, aquilo que defende o próximo, que não atropela a pessoa simplesmente por um interesse Respeito do próprio, espaço, né? o respeito do espaço. E uma coisa interessante que eu vejo, independente do partido, é o olhar da mulher. Sim. Às vezes a gente fala assim, os homens olham assim ou olham de outra forma. Não, às vezes eles simplesmente não conseguem enxergar aspectos que a mulher consegue enxergar. Sim. Então, não é que isso é ruim, isso é um Completo. fato, né? É. É um fato. Então, ter uma igualdade lá dentro de gênero é isso, é conseguir olhar para as várias faces, para as várias necessidades Facetas, né? que a sociedade tem, que a família tem, Uhum. o quanto a gente pode somar, o quanto a gente pode colaborar. Eu acho que tem que diminuir muito essa questão da concorrência, Sim. sabe, de querer empoderar, que não, ninguém é mais, ninguém é menos, Uhum. sabe? É uma questão de colaboração, de construir junto mesmo. Eu costumo dizer, ô Mila, que a questão da mulher é o seguinte: nós somos diferentes emocionalmente dos homens, fisicamente. A única coisa que a gente luta em relação a essa pauta é pelos direitos, Sim. né? Pelos direitos que o direito de fala, principalmente na política, é o nosso direito de fala. O espaço de fala, defender nosso espaço de fala. E assim, isso me marcou muito na minha trajetória, né? Em relação à questão do nosso direito de fala, direito de expressar o que você realmente quer falar. E também você falou uma coisa interessante sobre a questão da mulher na política, é que ela tem um outro olhar. É comprovado isso cientificamente e como fala, por pesquisa, que a mulher, nos países que são liderados por mulheres, são os países que têm mais uma ação social mais efetiva e menos corrupção. Cara, isso me marcou muito. Depois vocês pesquisem sobre isso. Eu acho que isso é uma informação muito importante. É importante porque a mulher ela não vai preocupar em dar uma cesta básica e achar que aquele problema está resolvido. Ela sabe que não está. Verdade. Entende? Então ela está preocupada como que a pessoa vai viver o amanhã também. Sim. Ela está preocupada como que está a saúde daquela pessoa que precisou passar por uma situação. Porque eu penso que uma pessoa que vai pedir, ela não está numa situação agradável para ela também. E aí, aquilo, enquanto ela não enxerga que ela pode ter uma oportunidade, um espaço de um lugar mesmo dentro da sociedade, que ela não está à margem da sociedade, isso traz para ela uma vontade de trabalhar e de viver. Então, a mulher, ela tem essa preocupação. Não é só assim, dá esmola e some da minha frente. Não é Eu isso. aprendi isso com uma mulher. Teve uma época, na época do Arruda, acho que vocês não acompanharam, que tinha umas vans e de repente tiraram de um dia para o Aí outro. eu Lembra lembro disso, né? bastante da época E aí das mãos. causou um impacto social muito grande. E uma mulher falou para mim assim, na mesa, assim, uma mulher que me inspira muito. Se você estiver me escutando, tia Maria Célia, você foi incrível na minha vida. É uma mulher que tá nos bastidores e que é uma mulher que eu acho que é uma das mulheres mais inteligentes que eu consegui, sem subestimar as outras, é a Maria Célia. E aí, o que ela falou? Me explicou, antes de acontecer isso, você tem que ter um estudo social, você não pode tirar de uma vez. E esse estudo, ele tem que ser feito através de incentivo também. Você faz o estudo e depois você faz um incentivo para a pessoa migrar de profissão. E aconteceu que a fome entrou em muitas famílias, destruiu famílias. Então, tudo o que você faz na política tem um impacto gigante sobre a vida das pessoas. E aquilo, nossa, me impactou muito, porque assim, eu pensava muito no macro, né? Mas eu não pensava que a gente tinha que pensar antecipado. Como o jogo. O jogo É, da vida a gente tem que olhar o tabuleiro e pensar antecipado e não fazer do nosso jeito.
da nossa forma de ser, daquilo que a gente quer fazer. Não é assim, impor nas pessoas, né? Existe, cada pessoa tem suas especificidades, suas necessidades. Então, quando você pega e constrói uma política para as pessoas da sua cabeça, termina que você não consegue suprir realmente aquilo que está na ponta. E a mulher tem essa sensibilidade, né? Exatamente. É pensar assim como uma grande empresa, não como uma pequena empresa. Uma grande empresa, quando ela vai, que seja explorar um minério, alguma coisa, ela sabe que ela está tirando, mas ela sabe que ela precisa preparar aquelas pessoas, porque quando ela sair dali, Sim. aquelas pessoas precisam continuar vivendo. Uhum. Então, acho que a cabeça de uma mulher, ela é uma grande empresa. É Ela verdade. consegue, naquele momento, tirar o máximo do que precisa ser tirado, que pode ser tirado, mas que num próximo momento também aquilo ali não vai ficar desassistido. É verdade. Eu tive duas primas que elas dirigiam as vans, Olha elas tinham. isso. Então, assim, quebrou a renda da família. E aí, até para você vender, você comprar a van estava fácil, mas depois todo mundo queria vender van. É verdade. Então, tudo isso, era desordenado, precisava de ordenação, então fizesse, mas que fosse realmente uma coisa que não Programada. destruísse as pessoas Sim, simplesmente por uma tomada de decisão. sim. Aí onde entra novamente a escolha, né? Quando Uhum. você faz uma escolha ruim, você pode impactar vida de pessoas e vida de pessoas que vai além daquela geração, não é só uma geração. É verdade, isso é muito forte, né? E Ludmila, como é que tá a situação, assim, do mercado de trabalho nessa área política? Porque a gente pensa assim, ah, meu Deus, será que tem espaço pra Muito. mulher? Eu acho que Tá aí nunca faltando, né? teve tantas portas abertas para as mulheres. É um convite, né? Não só para o meu partido, mas que seja a sua ideologia, que seja o seu partido. Todo o partido está com portas abertas para as mulheres, propostas. Hoje eu acompanho alguns projetos, tem alguns projetos. E o que eu noto também, existe assim, uma gama gigante, Necessidade. faltando projetos, sabe? Então, tem mulheres que têm ideias fantásticas, mas que não conseguem materializar através de projetos. E existe dinheiro para isso, existe Sim, investimento para isso. E uma coisa que eu demorei, Joyce, foi me entender como sociedade, foi me colocar como como funciona, né? parte da Sim. sociedade. Eu posso sentar aqui, eu posso entrar ali. Isso Uhum. aqui, entende? Para Sim, mim, a escola era uma coisa aqui separada. sim. A Câmara era uma coisa E não dos é, né? deputados e do Não. Senado. O hospital era os donos do hospital, do enfermeiro, do médico. Então, eu levei praticamente 40 anos para me sentir parte. Para sentir parte que se eu estou numa praça e eu cato um lixo, eu preciso catar aquele lixo porque aquilo ali faz parte dos meus Uhum. deveres, Sim. sabe? Como eu estou dentro da Câmara, do Senado, eu estou Uhum. dentro de um espaço que é do povo, que E é que o é meu seu também. espaço Uhum. e que eu tenho direito de estar ali e eu tenho direito de falar ali também. Sim. Então, Isso é muito assim, forte. demorou, eu Uhum. falo que demorou 40 anos para eu entender e me colocar na sociedade, assim, em qualquer espaço, saber que eu preciso ser respeitada e que eu preciso respeitar a Que às pessoa. vezes não tinha uma mulher como você pra falar isso pra você mesmo, né? É, eu fico muito pensando, eu penso muito nisso. Às vezes a gente não tinha referência, a gente não tem referência nem na história, né? A gente tem poucas referências e essas conquistas na questão partidária, na questão política, demorou muitos anos. É, Não tinha banheiro dentro da plenária. A mulher tinha que sair correndo. Ó, as negociações acontecem ali na plenária. Se você sai, você perde o timing. E elas tinham que olha só. sair, dar a volta. Isso tem menos de 20 anos. Não, tem 30 anos, mais ou menos. Eu acho que menos. É melhor pesquisar depois, eu vou falar pra vocês. E aí, o que acontecia? Elas tinham que sair. Gente, a câmara é muito grande. E dar a volta pra poder ir no banheiro. Isso É. é, assim, absurdo. E a gente tinha no começo a bancada do Inclusive, batom. a gente se conheceu no banheiro, né? Foi! Exatamente. Como é importante. Curiosidade, né? Nós nos conhecemos no banheiro, as mulheres conversam muito no banheiro, né? É quase um universo diferente dos homens. Eu não É. sabia que eles não conversavam no banheiro, mas eles não conversam. A gente conversa muito no banheiro, e isso é muito legal. Troca uma maquiagem, começa a conversar, ouve a história uma da outra, e naquele rapidinho a gente faz o nosso network. Eu acho que o Aí banheiro é o melhor faz, lugar para fazer o faz network das amizade. mulheres e até Tá aí. amizade pra vida, Dica né? política, façam amizades no banheiro. É, muito bom, muito bom. A gente conheceu também a mulher lá dentro, que fazia parte da limpeza, que estava fazendo medicina,
naquele dia, lembra? Foi, E isso foi uma mesmo. coisa assim que impactou muita gente, um testemunho muito legal. E assim, quando eu vejo assim, a questão das mulheres na política, eu acho que tem que avançar muito. Agora já teve muitas conquistas. Hoje os partidos eles têm, hoje o partido é punido se ele não direciona o recurso para as campanhas femininas, era muito desigual na minha época. Assim, as mulheres elas não poderiam nem assim, elas eram massacradas. Quando eu fui candidata, 2010, não tem muito tempo. Né? Pra falar assim, tem tempo, mas não tem muito tempo. Quando eu fui candidata, eu lembro que os partidos chamavam para poder cumprir a cota e tudo mais. Parecia que a gente era tudo. Quando tinha a legenda ali homologada pelo TSEDF, quando estava homologada, as mulheres eram abandonadas. Eu vi mulher morrer de câncer, que isso é muito sério. Perdeu o valor, É, perde o valor muito rápido, né? porque não tinha dinheiro para fazer campanha. E ela tinha um sonho. As mulheres têm um sonho quando entram na política, né? Então, assim, é muito difícil? É difícil. Não é um caminho É, fácil, mas é um caminho possível. olha, eu posso dizer que a realidade está mudando, mas é um longo e É, árduo caminho ainda, não é que assim, está de portas abertas para receber. Mas existe um árduo caminho. É preciso trabalhar muito a mentalidade, não só das mulheres, mas eu acho que desde criança, sim, jovem, então assim, tem que começar lá atrás, sabe? sim. Assim, a consciência política tem que vir muito antes, e não quando a mulher já assim, já trabalhei, já criei meus filhos, já não sei o quê, agora eu vou para a política. Não. Acho que a consciência política, eu tenho uma filha de 11 e uma de 14, a consciência política delas hoje tá do tamanho da minha, porque tudo que eu passo, que eu vivo, que assisto jornal, o que está acontecendo, não só no Brasil, mas No mundo, mundo. guerra, Uhum. economia, tudo, elas já estão sabendo, elas sabem que se eu não tiver aqui amanhã, elas Sim, sabem aonde elas precisam ir, o que elas têm, o que elas sim. não têm, e é coisa que as famílias não costumam É, fazer, exatamente. blindam as crianças de tal forma, fica exposto para tudo que é errado. Sim, Mas das coisas importantes da que tem vida, que ser falado, né? coloca numa bolha como se assim, não, isso nunca vai acontecer com a gente. Não, E a a minha realidade também é tem é 8 essa. anos. Tem que preparar para a morte. A gente não sabe qual que é o dia de amanhã. E eu acho que isso é tão importante. Quem ensinou isso para mim foi minha irmã. Ela fala isso para os filhos dela muito claro. E agora é você que está me falando isso. E eu vejo E é assim que é verdade. muito importante. A minha filha hoje fala: mãe, vamos fazer reunião? Mãe, vamos fazer isso. Né? E em relação a isso, se eu não estiver, já sabe para onde ir. Isso é muito Sim, e importante. é participar de um grêmio, é É, participar de um conselho sim. tutelar. Ela foi convidada para participar da eleição de conselho tutelar. Então, tudo Sua isso filha? foi A mais velha? a mais velha, porque Uau! é E de ela chegou a fazer? 12 a 16 anos. É Aí foi mesmo? cancelado o processo agora, né? A Aham. gente está esperando É reabrir. o conselho do conselho, né? Tutelar? Não. É porque escolhe alguns adolescentes Olha para que legal. representar, né? Eles têm a voz deles para eles poderem falar, porque Por não pode eles. ser só adulto, né? Sim. Representando. Uau, que lindo. E só que se você não está dentro da polícia, você nem fica Não é sabendo que abriu um verdade. edital, você nem fica Sim. sabendo que existe isso. Então, essa consciência de você, do adolescente poder falar por ele, da mulher poder falar por ela, do homem poder falar por ele, sabe? Quem tem alguma doença rara, quem tem algum Sim. poder falar E criar e, políticas e públicas políticas públicas e aquilo direcionadas. ser absorvido. Uma Sim. coisa é falar e isso é ignorado. Sim. Outra coisa é falar e ter peso e ser E ter absorvido. projeto, né? E ter projeto. E uma coisa importante na política, principalmente, acho que é em todo lugar, mas deputado aqui distrital e em outros lugares do estadual, fica muito nessa coisa. Qual a sua bandeira, né? Qual É. a sua bandeira política? É a saúde, a educação, é o empreendedorismo, é a mulher, Sim. né? São os gays? Qual é a sua bandeira? Isso é uma estratégia política, mas o que precisa ficar claro, a partir do momento que o parlamentar entra lá, Ser ele é humano. para todo É mundo, verdade. ele é para toda a sociedade, ele precisa olhar para todo mundo, porque se ele for trabalhar só nisso, com uma semana está resolvido o problema, É né? A gente resolve o verdade. problema e pronto, entra de férias. Então não é isso. É entender, ter um olhar empático, um olhar que seja criterioso, ser corajoso para a denúncia. Uhum. O que eu tenho aprendido na política é que ser corrompido é muito fácil, a Sim. corrupção não chega declarada, ela chega muito sutil, É. Mascarada. então, muito mascarada. Então, eu precisei vivenciar algumas coisas para ver como é fácil se corromper dentro da política É. E o e, preço, né? O preço é alto. e o preço é alto. E aí eu volto assim nas escolhas, é onde assim, a gente precisa realmente ter princípios, ter os valores Sim. e ser muito certo nisso Sim.
e ter o pé muito no chão de onde a gente vai pisar, porque proposta maravilhosa aparece toda hora. Toda hora. Eu já recebi cada proposta maravilhosa, Se a gente assim, não, para ir para outro partido, se a para gente ir não para algum tiver o pé no cargo, para chão, ir. né? Mas quando você analisa, fala assim, é realmente isso que eu acredito, é realmente isso que eu quero refletir, porque eu vim nesse mundo para uma missão. A minha missão é refletir a glória de Deus. Então, se isso não reflete, Não eu adianta. posso confiar que o que É, Deus tem vai chegar. você se trava naquilo, né? É uma coisa assim, que é você trava e você trava um todo, porque a gente é tudo conectado. Sim. Se a gente não entender essa questão que a gente não é só nós, mas tem uma visão para fora, a gente termina travando todo o processo. É como se a gente fosse uma pequena engrenagem que movimentasse aquela grande engrenagem. E eu amo falar sobre as conquistas das mulheres, né, no parlamento, principalmente porque eu vivenciei isso. Quando eu Sim. entrei no parlamento na época, não como deputada, mas eu não fui deputada, mas eu fui dos bastidores e assisti muito isso, e me empolguei muito com as conquistas delas, né? Era 10% não, era 5 deputadas na minha época. Hoje a gente está em quantos por cento mesmo das deputadas? É 68, né? De 513, 60 e poucas É. mulheres. Então aumentou muito a bancada, era 5% na minha época. Aumentou muito a bancada e eu fico muito feliz porque teve grandes conquistas, inclusive na questão partidária. Hoje os partidos não viabilizam a participação das mulheres, porque não tem lugar para as crianças, para os adolescentes, então fica muito difícil de a mulher participar, mas ao mesmo tempo nós temos que participar. Hoje o mundo digital nos dá essa oportunidade, né? De, de ter, assim, por mais que a gente tenha uma péssima qualidade das informações, mas tem qualidade, tem informações que são boas também. E diante disso. Isso é uma coisa interessante você ter falado, que é uma preocupação que a gente tem, por exemplo, vai marcar em algum restaurante, a gente tem esse cuidado de marcar um lugar que tenha brinquedoteca. Quem Sim, precisa levar o filho, a precisa das gente mulheres, dá né? uma opção para ele. Então, assim, são vários aspectos que a mulher precisa. A mulher precisa de um pouco mais de tempo que o homem. Uhum. Isso é natural. A mulher passa por coisas que o homem não passa. A mulher precisa maquiar, a mulher precisa arrumar o Isso, cabelo. Então, assim, ela precisa realmente de um pouco mais de tempo, mas ela consegue compensar, porque às vezes a mulher consegue maquiar e falar o telefone, é. né? E amarrar o Cuidar do sapato ao filho? mesmo tempo. Sim. E então isso é uma vantagem que Deus deu, né, para as mulheres Pro também, ser feminino, né? o ser feminino, de ser multitarefas, que isso não impeça ninguém, porque a gente acumula atividade. Eu estou na transição de carreira, porque eu estou saindo da área de empresa e estou migrando para uma nova área. Ainda estou tateando muita coisa, mas sem dúvida nenhuma a política é uma coisa que, num momento muito difícil da minha vida, que foi de uma depressão profunda, Sim. extrema, foi a política, determinados compromissos da política que me fez levantar da cama e ir. Então, Isso é muito forte, eu, né? não, eu não consigo explicar exatamente o que me fazia levantar da cama e ir, mas eu ia. E Eu às vezes eu não acredito. conseguia levar um filho na escola, eu não conseguia ir a um É. aniversário de um amigo, eu não conseguia ir a um restaurante, que é uma coisa que eu amava, mas para a política eu conseguia levantar aí. E aí eu fui estudando e tentando me entender nisso tudo e veio o senso da missão. Quando você é chamado a uma missão, às vezes você não tem força, você nem quer ir, mas você sabe que alguma força te impulsiona e É você vai. verdade, é verdade. Isso é tão forte, né, Ludmilla? Eu também saí da depressão, então a gente tem histórias muito parecidas e exatamente, tinha coisas que me motivavam. E a depressão é assim, a gente tem coisas que são simples, a gente não consegue fazer, mais complexas a gente consegue fazer. Às É. vezes nem é uma casa, né? Uma coisa assim que todo mundo pensa, ah, é preguiçosa, não sei o que, é julgamento, mas tá tudo bem. E finalizando aqui, qual que é o legado que você quer deixar para as futuras gerações, para as meninas que estão entre nós hoje, que ainda vão vir? A gente tem que respeitar os que ainda vão vir, né? Quase não se fala, mas vão vir. Bom, E aí eu queria que você falasse, né? Qual que é o legado que você quer deixar para essas meninas? olha, o legado é de uma abertura de portas e se sintam parte desde cedo, desde muito criança, se sintam parte da escola, se sintam parte da igreja, se sintam parte da política, onde vocês estiverem, façam parte. Não apenas seja um número ali, um Sim, volume, mas faça parte. O meu legado hoje é muito voltado para isso, para que você se sinta parte, você participe, você seja ouvido e seja respeitado. uau! E chegou, gente, ao fim.
desse nosso grande podcast do Gambito da Rainha. Tô muito feliz de você estar aqui, Ludmila. E quero pedir para vocês curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E também agradecer a Ilha Brasil, essa empresa maravilhosa que tem já uma trajetória de sucesso, tanto no mundo digital como no mundo do marketing, uma estrutura incrível. Você precisa vir para a Ilha Brasil e se sentir assim, aceita, e se sentir assim, acolhida, e também se sentir assim que você pode sim brilhar. Você veio para brilhar. E é isso que a gente tem que passar para as futuras gerações. A Ludmilla falou muito bem. É o legado, seja parte disso. Entre no jogo da sua vida. Muito obrigada, Joyce. Foi maravilhoso poder participar. Obrigada, linda. Obrigada mesmo.